Bom, eu sinceramente ainda não sei o que falta para você se tornar um membro desse canal. Por apenas R$ 7,99 por mês, você tem acesso a conteúdos e descontos exclusivos nos meus cursos e conteúdos exclusivos desse canal e ajuda esse canal a crescer, a se manter e a produzir cada vez mais e cada vez melhor para você. E você sabe que esse canal não é um canal como outro qualquer. Esse canal é diferenciado. Nesse canal, nós apresentamos para você conteúdos que você não acha em nenhum outro canal de teologia do YouTube. Nós aqui não apresentamos apenas o básico, apenas aqueles assuntos que todo mundo fala, que todo mundo comenta, que ninguém aguenta mais de tantos comentários que tem a respeito de alguns temas que se repetem e se repetem, mas aqui nós falamos de temas fora do convencional, o que faz com que você amplie cada vez mais o seu conhecimento e o seu conteúdo. Então, é claro, né? A gente acha por bem falar para você não só se inscrever nesse canal e compartilhar esse conteúdo, como se tornar membro do canal e ter acesso a lives, vídeos, descontos em cursos exclusivos que só membro tem nesse canal. E é claro que você ajuda esse canal a crescer, como eu falei. E hoje, olha só a lista que eu tenho para apresentar para você. 5 teólogos asiáticos. É isso mesmo, 5 teólogos da Ásia, de nações asiáticas. Porque é muito comum falar de teólogos europeus e, aliás, grande parte do que as igrejas entendem como cristianismo foi produzido na Europa, sem levar em consideração o contexto asiático, africano, latino-americano. Grande parte do que as igrejas do Brasil hoje têm como teologia e como vida eclesial foi produzido na Reforma Protestante do século XVI, foi produzido nos Estados Unidos do século XIX e foi exportado para cá como um pacote fechado, como sendo a única alternativa, o único modo de fazer teologia, de viver a vida cristã, e não é assim. Embora a Europa tenha contribuições, os Estados Unidos, a reforma do século XVI, mas é possível e é necessário que a gente faça uma igreja com a cara do Brasil, com a cara da América Latina, que a gente faça uma teologia com a cara do contexto no qual estamos inseridos. E isso vale para a África, isso vale para a Ásia, porque tem nomes muito importantes da teologia asiática e que produzem uma teologia de alta qualidade. E nesse vídeo eu quero apresentar apenas 5 nomes de teólogos asiáticos. O primeiro nome é Xuan Song, que nasceu em 1929 e é taiwanês. Ele nasceu em Taiwan. O Xuan Song é um teólogo reformado e a sua obra se concentra na contextualização da teologia cristã diante do cenário tipicamente asiático. É um esforço grande que o Xuan Song tem feito já há muito tempo. O Xuan Song usa símbolos não cristãos na sua obra para mostrar a centralidade do Evangelho, para mostrar a centralidade da mensagem cristã, mesmo em culturas diferentes. Deus é absoluto. Agora, manifestações culturais são relativas, depende de cada lugar, de cada cultura. E não há cultura melhor, não há cultura pior. As culturas são apenas diferentes, né? E o cristianismo, ele deve, a mensagem cristã, a essência da mensagem cristã, ela é universal, mas dialoga com a realidade de cada cultura específica, sem violá-la necessariamente, claro, a não ser aqueles pontos que violam a vida humana, que não é disso que a gente está falando. Mas cultura, todas elas têm os seus valores, e a mensagem cristã é capaz de dialogar com essas realidades culturais sem passar por cima delas e sem ter que impor uma cultura europeia, eurocêntrica ou uma cultura estadunidense, né?
Jesus, inclusive, respeitou muito a cultura que era de fora da Palestina, que não era tipicamente judaica no seu tempo, sem deixar de falar da sua mensagem e sem fazer o diálogo da sua mensagem com essa mediação cultural. E o Chuang Song, teólogo de Taiwan, faz isso na sua obra com muita maestria, e ele está hoje com 91 anos e é um pastor metodista que atuou por muitos anos no pastorado também. O segundo nome é de D.T. Niles, que era um teólogo também metodista, nascido no Sri Lanka. E o Niles é um nome muito importante. Ele estudou na Índia, doutorou-se na Inglaterra, dedicou-se às questões ecumênicas e à evangelização asiática, e o D.T. Niles foi presidente de um conselho de igrejas no leste da Ásia, que foi inclusive um pioneirismo seu, foi ele que deu início a esse trabalho. E algo também muito importante do D.T. Niles, esse teólogo do Sri Lanka, é que ele foi o palestrante na abertura do Conselho Mundial de Igrejas em Amsterdã, em 1948, logo após o término, poucos anos depois do término da Segunda Guerra Mundial. Aquela conferência de Amsterdã, do Conselho Mundial de Igrejas, foi a primeira de algumas outras que já aconteceram. Estiveram presentes nomes como Karl Barth, né, que foi um dos principais articuladores do Conselho Mundial de Igrejas naquela oportunidade, e o D.T. Niles, do Sri Lanka, foi o palestrante que deu abertura à conferência, ao Conselho Mundial de Igrejas na Conferência de Amsterdã em 1948. Isso mostra um pouquinho da sua grandeza. Jacobus Baredeus é o terceiro nome dessa lista de teólogos asiáticos. Foi um bispo e missionário sírio do século VI, faz muito tempo. Foi perseguido pelas autoridades de Constantinopla, lutou para preservar a tradição monofisista, que senão provavelmente teria se perdido, não fosse o seu empenho, e também foi um monge asceta e bispo na cidade de Edessa. Fez missões na Síria e também na Pérsia, e foi um importante nome da teologia e da igreja do século VI. O quarto nome dessa lista de teólogos asiáticos é Kosuke Koyama, teólogo japonês, nascido em 1929, e o Kosuke Koyama também trabalhou ao longo da sua vida com muita intensidade na proposta de contextualizar a mensagem cristã à realidade japonesa, à realidade asiática. Um dos temas mais trabalhados na vida e na obra do Kosuke Koyama foi a inculturação da fé, ou seja, a fé tendo a possibilidade de dialogar com as mediações culturais nas quais estava inserido, no seu caso, o Japão, no seu caso, o ambiente asiático. O Kosuke Koyama viveu de perto as consequências das bombas nucleares de Hiroshima, Nagasaki, duas cidades japonesas terrivelmente afetadas pelos horrores da bomba nuclear, e isso, claro, causou uma influência muito, muito clara na sua teologia e na sua reflexão. E, aliás, o teólogo faz isso, né? O verdadeiro teólogo faz isso. A realidade influencia na sua produção e na sua sensibilidade de enxergar o seu contexto, de enxergar a vida ao seu redor e de produzir a partir dessa realidade. Kosuke Koyama foi professor de teologia em Nova York, professor de teologia na Tailândia, professor de teologia no Japão. Escreveu uma obra que tem um tema muito legal e que mostra bastante essa proposta de enculturação, chamada O Monte Sinai e o Monte Fuji. O Monte Sinai, que é um símbolo, né, do texto bíblico, do Antigo Testamento, e o Monte Fuji, que é um símbolo japonês da mais alta importância para aquele país, para aquela cultura. Kosuke Koyama faleceu em 2009, não faz tanto tempo assim. O quinto e último nome dessa lista de teólogos asiáticos é de Vedanaykan Azaria.
que nasceu em 1874, era um teólogo indiano de tradição anglicana, que foi o primeiro bispo anglicano, ou melhor, o primeiro bispo indiano da Igreja Anglicana, que a Igreja Anglicana exportava bispos ingleses para várias outras nações dominadas pelo Império Britânico, como a África do Sul, como a Índia, né? E o Azariah foi o primeiro bispo indiano da Igreja Anglicana. E ele participou da Conferência de Edimburgo em 1910. Essa é a conferência, um embrião, né, do movimento ecumênico contemporâneo, do Conselho Mundial de Igrejas. Foi organizada em 1910 pelo missiólogo metodista John Mott, que inclusive foi ganhador do Prêmio Nobel da Paz pelos seus esforços de evangelização e de diálogo entre os cristãos. E o Azariah, o indiano Azariah, estava presente na Conferência de Edimburgo, na Escócia, em 1910. Também lutou pela união das igrejas no sul da Índia, e principalmente no meio protestante isso é uma tarefa inglória, é uma tarefa absolutamente dificílima de ser alcançada, e ele faleceu no final da Segunda Guerra Mundial, em 1945. E assim nós apresentamos para você uma lista que você não vai encontrar em nenhum outro lugar do YouTube, de 5 teólogos asiáticos. Lembre-se, na América Latina, na África, na Ásia, existiram e existem grandes teólogos e uma excelente teologia tem sido produzida nesses lugares. E nós não podemos esquecer, claro, da importância da Europa, principalmente na Antiguidade, na Idade Medieval, mas não podemos achar que boa teologia só é feita lá. Pelo contrário, na América Latina, na África, na Ásia, também se faz grande e importante teologia. Antes de você ir embora, deixe seu like, a sua inscrição nesse canal, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas para conhecerem também sobre a teologia asiática e, é claro, faça sua inscrição como membro desse canal. R$ 7,99 por mês no cartão de crédito, você não vai nem perceber que está pagando, vai ter conteúdos exclusivos, descontos exclusivos e ainda vai ajudar esse canal a crescer e produzir cada vez mais e cada vez melhor. Um abraço, se cuidem, fiquem bem e até a próxima oportunidade, até o próximo vídeo. Até logo!